Indo direto ao ponto, você consegue se lembrar como foi a sua infância e o seu crescimento? Como era quando você ligava a TV e ia assistir aquele desenho ou aquele seriado que você gosta muito? Provavelmente você assistia aquelas histórias clichês onde o herói derrotava o vilão, ficava com a mocinha e vivia feliz pra sempre. E além da gente ter essas histórias que se repetiam com frequência, eu quero que você me responda sobre como era o tratamento a pessoas LGBT tanto na vida real quanto nos desenhos quando você era criança. Provavelmente a resposta que você imaginou foi uma só. A comunidade LGBT era marginalizada nos desenhos e desde criança você assistia na tela da sua TV diversos crimes e desmoralizações acontecendo com essa comunidade. E desde criança tentaram configurar no nosso cérebro de que pessoas LGBTs eram asquerosas. E por que era desse jeito quando você era criança e hoje não é mais assim? A resposta dessa questão é simples. As nossas histórias na televisão eram um reflexo do que era a sociedade antigamente, preconceituosa e nojenta. E felizmente, isso está melhorando e a sociedade está evoluindo. A passos de tartaruga, mas está evoluindo. Hoje o vídeo vai muito mais além do que só análises de desenhos. Hoje, assim como vários outros vídeos, a gente vai analisar sobre como os desenhos impactaram no mundo real. Geralmente nesse canal eu falo sobre como desenhos representam conceitos da sociedade, e hoje a gente vai analisar uma mudança de conceito que aconteceu nos desenhos, que impacta diretamente na nossa vida real e na vida de muita gente. Você que é mais novo provavelmente deve estar meio perdido, porque não rola atualmente uma segregação de personagens héteros serem taxados como bonzinhos e personagens LGBTs serem taxados como monstros. Mas isso nem sempre foi assim. Logo quando os desenhos lançaram no século passado, a gente vê ataques diretos à comunidade, como o Pernalonga e o Pica-Pau, por exemplo, marginalizando pessoas trans ou pessoas homossexuais. E quando não era assim explícito, a gente via piadinhas em diversos seriados e desenhos que sempre diminuíam quem era LGBT, fazendo os personagens LGBTs serem geralmente assediadores e outras coisas ruins da sociedade. E como eu disse, isso felizmente sofreu uma metamorfose e a gente não vê mais isso com tanta frequência na TV ou em serviço de streaming. E vocês já se perguntaram como essa melhora social aconteceu? Como foi possível a gente conseguir melhorar a sociedade? Bom, resumidamente, a nossa sociedade, depois que alcançou a era da tecnologia, conseguiu evoluir, principalmente entre os mais jovens, o respeito e a igualdade. Pelo menos no setor de sexualidade, no setor de gênero, tá tudo sendo mais respeitado. Claro que ainda precisa de muita luta para chegar no respeito entre todas as pessoas, mas se comparar com décadas passadas, a sociedade de hoje está bem melhor. E os desenhos estão ligados diretamente com isso. Os desenhos acabam ensinando diretamente alguns comportamentos pra gente quando a gente é criança. Notem que eu não tô sendo radical dizendo que se você assistiu Pernalonga, por exemplo, você vai sair por aí sendo homofóbico. Não é nessa linha de raciocínio que eu tô. O que eu tô querendo dizer é que pode ser que você cresça com tendências a ser homofóbico, por exemplo, se você crescer com a TV te ensinando a odiar LGBTs, igual aconteceu com a nossa sociedade nas décadas passadas. Mas o que acontece na sociedade se for feito o inverso? E se a gente crescer com mais representatividade LGBT nos desenhos e ensinando para as próximas gerações tudo ao contrário que foi ensinado para a geração passada? O efeito é prático e simples. A nossa sociedade vai evoluir ainda mais. O respeito vai ser divulgado e a gente vai ter menos LGBTfobia no mundo. A gente tem que se lembrar que diversas pessoas morrem todos os dias só pela sua identidade. Diversas pessoas perdem ou não conseguem emprego só por causa da sua sexualidade ou do seu gênero. E eu que sou da área de serviço social já presenciei diversos casos desse tipo. E isso tudo é porque a estrutura que a nossa sociedade foi se moldando foi horrível. E na sua frente está acontecendo uma melhora social, com diversas empresas ajudando a melhorar a visão da próxima geração com pessoas LGBTs, através dos seus personagens que representam a causa. Então, para quem acha que isso é lacração ou é um erro das empresas, saiba que tem duas coisas a serem pontuadas. A primeira coisa é que não é totalmente sua culpa você pensar assim, porque você cresceu numa sociedade que te incentivou a ser preconceituoso. Mas isso não é nenhuma desculpa. Nascer ignorante, todo mundo nasce, mas se manter ignorante é outra história. E a segunda coisa é que cabe a você se informar sobre a importância de personagens LGBT e não ficar julgando eles existirem. Igual você pode estar fazendo nesse vídeo se você ainda pensa que tudo isso é lacração. Você pode estar aprendendo com esse vídeo.
Principalmente hoje no mundo com internet e afins, você só é preconceituoso se você literalmente quiser, porque você muito provavelmente tem a oportunidade de aprender e melhorar. Personagens LGBTs representam muito para muita gente. Muitas pessoas têm medo ou vergonha da sua sexualidade e se sentem absurdamente melhores vendo uma representação da luta delas em um desenho. E indo muito mais além do que isso, esses personagens são responsáveis por ensinar nossa sociedade a ter mais respeito e impedir um monte de atrocidade que acontece no mundo lá fora. Só para vocês saberem superficialmente, o nosso país é o que mais mata LGBTs no mundo. E quando não tem morte envolvida, a situação que vários LGBTs são obrigados a viver porque o nosso sistema obriga é vergonhoso. 80% das pessoas transgênero já se sentiram discriminados ao decorrer da sua jornada de trabalho. Isso quando elas conseguem um trabalho, porque a nossa sociedade não dá oportunidade para essas pessoas. Existe até uma cota em alguns concursos públicos que é reservada a pessoas transgênero, porque elas dificilmente conseguem ser inseridas no mercado de trabalho. E uma boa parte das pessoas trans se veem obrigadas a migrarem para a prostituição, só para poder sobreviver. O sistema mata todos os dias as pessoas simplesmente por elas serem quem elas são. E esses humildes desenhos que as pessoas julgam só por ter um pouco de representatividade para tentar mudar isso nas próximas décadas, fazem toda a diferença. Eles vão fazer o que faltou ser feito lá atrás. Vão salvar a vida de diversas pessoas, ensinando a próxima geração a ser melhor e levando respeito para o mundo todo. Vários países em que não é nem permitido existir LGBTs podem passar a serem mais tolerantes, com as próximas gerações assistindo um Hora de Aventura, por exemplo. E isso vai salvar muitas vidas. E esse foi o vídeo de hoje. Talvez eu não tenha sido a melhor pessoa do mundo para falar sobre esse assunto, porque eu não faço parte da comunidade LGBT, eu sou heterossexual e nunca sofri nem vou sofrer pela minha sexualidade, e eu sei que eu não tenho local de fala para falar sobre todo o sofrimento LGBT. Mas LGBTfobia e outras questões sociais hiper importantes que eu falei no decorrer desse vídeo não é só problema de quem é LGBT. Isso é um grande problema de quem não faz parte da comunidade também. Porque se a gente tem uma pessoa LGBT morrendo, do outro lado a gente tem uma pessoa heterossexual matando. Então toda essa conscientização tem que ser trazida por quem é heterossexual também. Essa luta é de todos. Desculpa se no vídeo eu usei algum termo incorreto ou errado, tem muita coisa sobre esse assunto que eu sou ignorante ainda. Mas no fim de tudo, não importa o mensageiro. O que importa de verdade é a mensagem. Tchau.